Shalom, shalom, queridos! Graça e paz! Estamos aqui para mais uma gravação, mais um episódio do nosso podcast abençoado. E agora nós estamos trazendo um assunto bem diferente, que é pertinente para esses dias. Vamos falar sobre relacionamento saudável. E eu tenho certeza que isso vai ser bênção para você. Você que é casado, você que quer casar, você que está afim daquela pessoa e ainda não teve coragem de falar. Eu tenho certeza que tudo que nós vamos conversar aqui vai ser bênção, vai edificar a sua vida e vai com certeza agregar muito conhecimento para você. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Gláucia Monteiro, e ela que é minha parceira de vida, e nesse ano nós vamos fazer 19 anos de casados, né? E totalizando aí vai dar 22 anos a 23 anos, dá 22 anos, né? 22 anos. 22, 19, 20... Para a vida toda. 22 anos de uma história que nós temos construído, e eu acredito que 22 anos já dá para ensinar alguma coisa, né? Então, pelo menos, não para aqueles que têm mais tempo que nós de casados, mas para você que está começando agora. Mas o que nos traz credenciamento para a gente falar sobre relacionamento? Aonde que nós saímos de um casal tóxico, que brigava, que uma outrora queria se separar, para um casal que tem sido, a cada dia, né, o amor tem aumentado, cada dia o amor tem sido alimentado, e nós temos sido bênção, podemos compartilhar, ajudado muitas outras famílias, muitos outros casais. O que fez isso? Foi só a experiência, só o tempo de vida, meu amor? Não, tem um segredo aí. Qual é o segredo? O segredo é a palavra da vida que nos alimenta. O segredo é Jesus. Ele Então, é o elo da nossa aliança. Então, como o segredo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus escrita, nós vamos ler hoje. Vamos começar lendo 1 Coríntios 13. A minha esposa vai ler para vocês um pouquinho da palavra. Você pode acompanhar aqui, né? Temos aqui ao fundo. Tá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Nós temos algumas dicas para dar depois para vocês, mas não existe nenhuma dica, não existe nenhuma fórmula que vá surtir tanto efeito sem um embasamento bíblico, sem um embasamento na palavra de Deus que nós vamos ler agora. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, nem se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. E aí? É aqui. Ótimo. Então, baseado nisso, alguém pode estar vendo aí de casa, a gente vai lendo e vai sendo, ao mesmo tempo, confrontado pela palavra de Deus. Quando ele diz aqui, ó, o amor não procura seus próprios interesses, é paciente. E que mais ele diz aqui? É bondoso. Não se ira facilmente. Gente, todas essas questões aqui, quando a gente está namorando, né? É aquela coisinha, quando eu tô no shopping com a minha esposa, a gente vê um casalzinho numa mesa, eles são assim, ó, tudo engraçadinho, sabe? Tudo. A gente diz, ó, namoro novo. Depois a gente vai, né, se relacionando, vai vindo a intimidade. E quando a intimidade chega num nível faixa preta, para se irar é fácil. Totalmente. Totalmente fácil. Então, acaba aquela paixão, aquele fogo do início vai cessando. Então, é por isso que a gente quer contar um pouco da nossa história, como que a gente passou por essa fase do início, aquela questão da imaturidade, né? Às vezes, seus próprios interesses. E aí o relacionamento ele vai fazendo suas curvas, sua montanha-russa. O momento está no ápice, depois ele cai um pouquinho e sobe de novo. E até a gente chegar num nível de maturidade, tem muita coisa, muitas águas vão rolar. E hoje a gente queria compartilhar com vocês algumas atitudes para um casal ter um relacionamento abençoado, um relacionamento extraordinário seria a palavra. Então, você que está aí em casa, quiser anotar, pegue papel e canetinha aí, nós vamos dizer, baseado em Coríntios 13, alguns princípios, né, algumas atitudes que os casais precisam exercitar para chegar no nível excelente. Amém, meu amor? Amém. Vamos lá? E geralmente, às vezes, a dificuldade de um não é a dificuldade de outro. Às vezes, o problema de um é que se ira facilmente
e o do outro é que guarda rancor. Então, é nessa jogada, nessa dança dentro do casamento que a gente precisa encontrar o equilíbrio, de eu entender que naquilo que é a dificuldade do meu esposo, eu posso completar e ajudar a vida dele. E aquilo que é minha dificuldade, ele pode me completar e me ajudar. Já deu para perceber que ela tá falando de mim, né? Agora só faltou ela apontar. Um se ira facilmente e o outro guarda rancor. É, Isso fez parte da nossa história, né? sim. E depois a gente vai comentar um pouco sobre isso com vocês. Então, a primeira atitude ou princípio para um casal extraordinário, para viver um casamento abençoado, é os casais, né? Esse casal precisa se apoiar e apoia um ao outro em seus objetivos individuais. Porque a gente veio de famílias diferentes. A cultura familiar de um é diferente do outro. A minha cultura familiar foi diferente da cultura familiar da minha esposa. E isso vai gerar conflitos. Eu tive alguns sonhos, baseado no meu histórico, baseado em tudo aquilo que eu absorvi dos meus pais, do meu círculo de amizade, da minha escola. E a minha esposa teve outros sonhos, objetivos diferentes. Então, aqui diz, apoiam um ao outro em seus objetivos individuais. Eu lembro que quando a gente começou, né, a gente estava casado, e aí eu precisava estudar, vamos melhorar, preciso fazer um curso superior, e o nosso dinheiro só dava para pagar uma faculdade. E aí eu lembro que ela queria porque queria estudar e ficou mais ou menos aquele negócio. Se tu não estuda, se eu não estudar contigo, tu também não vai estudar. Foi o embate, né? Foi aquele O embate da imaturidade. O casal, no início da jornada, ele não se preparou muitas vezes e não estudou, não se equipou de conhecimento, de ferramentas para o relacionamento ali, como casal. E a imaturidade é um gigante dentro do relacionamento, que vai te impedir de viver coisas extraordinárias, de viver um relacionamento saudável. E eu lembro muito bem dessa parte minha da imaturidade e também destacando um ponto do egoísmo, porque o imaturo geralmente carrega junto com ele o egoísmo, porque é uma coisa puxando a outra. Sim. Se tu não estudar, se eu não estudar junto contigo, tu também não vai estudar. Ou paga de um e do outro também, ou não paga de nenhum. E aí nós ficamos assim, mas como? Não dá. Paga o meu e a gente come. Ou se pagar dos dois, ninguém come. E aí ficamos nesse impasse aí, né, amor? Aquele embate. Então, isso aí exigia... Como eu era aquele cara explosivo, estourava logo. E esse, né, gera um outro problema. Um problema gerando outro problema. Sim. Até que eu coloquei a cabeça no lugar... A minha explosão fazia com que ela ficasse ali indiferente, né? Ela não explodia. Minha esposa nunca vi ela alterar sua voz para nada e ninguém. Porém, ela é daquela que ficava caladinha, guardava rancor, ficava ali, tá tudo bem? Tudo implodia. bem. Tudo bem. Era pior. Para mim era pior ela ficar calada do que explodir. Que como para mim era normal a explosão, que isso dentro da minha casa era muito normal, eu via os meus avós, a minha família, né? E para mim isso era normal. Então, a gente foi pela palavra, se a gente deixar a palavra de Deus entrar na nossa vida, fazer parte da nossa história, da nossa essência, e se a gente decidir viver a palavra, isso vai modificando a atmosfera do casamento. E aí a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, não procura os seus próprios interesses. Cara, isso é difícil. É difícil, mas para o bem do casamento, isso vai fazer bem para mim, para minha esposa, faz bem para o nosso filho. Então, eu conversei com ela, olha, nós precisamos entender que agora ou um ou outro. Aí foi quando eu cedi e disse, então tá bom, eu não vou estudar e você vai estudar. Quando eu disse isso, ela entendeu, puxa vida, o que eu estou fazendo, né? E aí ela permitiu com que eu fosse estudar. O dinheiro só dava para pagar uma mensalidade, não dava para pagar de dois. Então ela decidiu, foi estudar. E eu fui estudar. Quando eu concluí a faculdade, e aí depois ela foi fazer a faculdade dela. Hoje, graças a Deus, a gente estava estudando junto uma pós, até esqueci qual é a pós. Neurociência. Neurociência, né? Humano. As coisas mudam, né? O casal amadurece, a questão financeira melhora, e hoje, graças a Deus, a gente estuda junto, né? Quando ele comunicou, a comunicação é muito necessária dentro do casamento. E comunicação não é o falar o que eu quero falar,
É eu saber falar da maneira que o outro compreenda aquilo que eu estou dizendo. Então, enquanto ele dizia, eu quero estudar, eu preciso estudar, você vai ter que esperar, eu não estava entendendo essa linguagem. Até que ele disse assim, tá bom, você estuda, e depois eu estudo. Ele comunicou, ele se conectou com a minha alma imatura e egoísta. Ele disse assim, ok, eu abro mão da minha vontade para fazer a sua vontade. Não estou dizendo buscando os seus interesses. Buscando os seus interesses. Não estou dizendo que você sempre tem que fazer isso, mas ele naquela hora, de forma até assim, sem aquela percepção do que ele estava fazendo realmente, que ele estava conseguindo me convencer de algo, não era essa a intenção dele, mas ele estava se abdicando da sua vontade, porque casamento não é casar para alguém me fazer feliz. Eu quero ser feliz, mas eu entendo que eu preciso casar para fazer alguém feliz. Eu quero casar e fazer com que a vida de alguém que eu escolhi amar, construir uma vida, uma história com aquela pessoa merece ser feliz. Isso é o amor. É não buscar os seus interesses, mas o interesse do outro. E aí, naquela hora, a imaturidade, o egoísmo diminuiu de um tamanho, ficou bem pequenininho, e eu fiquei envergonhada e disse, poxa, o meu esposo é mais velho do que eu, ele precisa, talvez, puxar o bonde de algumas coisas aqui em casa, e eu estou ali por um comportamento egoísta, às vezes até infantil, querendo medir forças com ele, competir. A competição dentro dos relacionamentos, às vezes, é gritante, é algo muito forte, e a pessoa não entende que nós somos um time. Uhum. Quando eu entendi, quando eu amadureci, eu compreendi que nós, casal, somos um time, nós jogamos juntos para esse time vencer. Eu não tenho por que buscar o meu interesse, buscar fazer a minha vontade apenas, mas eu busco fazer o interesse meu, o dele, nós caminhamos juntos. E aí o nosso time ganha. Então as conquistas que era para ser individual, que era para ser só de um, se torna de ambos. E aí nós crescemos mais e ganhamos mais com isso. O interessante é que tu só foi perceber isso quando a gente cumpriu um princípio. Não busca seus próprios interesses. Isso é um princípio. É verdade. Às vezes está lá a solução, está lá a resposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, só que a pessoa não quer praticar o que está lá. E aí, quando eu percebi aquilo, bom, o interesse não era meu, Deus via meu coração, era para os dois, só que um tinha que ceder, que a gente não tinha as condições para os dois estudarem. Eu disse, então tudo bem. Um de nós precisa estudar, precisa levar à frente a questão profissional, né, a capacitação. Então, eu disse, não, você vai estudar. Quando eu abri mão, que eu cumpri o princípio de não buscar os meus próprios interesses, mas buscar o interesse dela, porque eu sabia que ia beneficiar nós dois, foi quando a chave virou, foi quando desbloqueou a mente dela o cumprimento, o meu cumprimento de um princípio, desbloqueou o nosso casamento nesse sentido. E a partir de então, nós passamos a viver em função de um lavar os pés do outro, de um querer ajudar o outro, apoiar o outro nos seus objetivos individuais. E hoje, graças a Deus, tudo que eu pretendo fazer, que seja individualmente falando, entre aspas, né? Porque para o casal não tem não tem individualidade. É para o coletivo, é para os dois, é para o casal e para a família. Então, quando você cumpre um princípio, o casal e a família são beneficiados por isso. Então, cumpra princípios da palavra. No casamento, apoie seu marido, apoie sua esposa. Se precisar ceder, ceda. Lá na frente, você vai ter a colheita.